Boa tarde para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Notícias em Debate. A convidada é a candidata ao Senado por São Paulo pelo PT, Marta Suplicy. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Você, telespectadora, você, telespectador, hoje é um programa diferente, sem a participação por telefone e por e-mail. É um programa padronizado, igual para todos os candidatos ao Senado, como determina a legislação eleitoral. Para começar, Marta Suplicy, você é bastante conhecida do público, mas vamos imaginar que alguns telespectadores não sabem quem é a Marta Suplicy. Como é que a Marta Suplicy se apresentaria para eles? Como é que ela descreveria brevemente a trajetória dela até chegar a essa candidatura ao Senado pelo PT? Batalhadora, determinada, que quer ajudar as pessoas e melhorar o Brasil. Eu comecei na vida pública com TV Mulher, que foi a primeira oportunidade que eu tive de ajudar. E ali foi ajudar a condição feminina através de um programa na TV Mulher, que falava sobre comportamento sexual e que, na minha opinião, foi antes e depois para a mulher brasileira, Paulo. Depois, eu fiquei muito tempo também trabalhando em consultório, ONGs, instituições, tentando ajudar nessa área. Como psicóloga? Como psicóloga. Aí eu resolvi entrar na vida pública mais tarde, como deputada federal. Tinha temas específicos que eu queria defender. Fiz um bom mandato, mas, para minha surpresa, fui convidada para concorrer para governadora. Faz 12 anos. Aí eu perdi a eleição, mas quase ganhei. Quase ganhei. Perdi por 0,4 para ir para o segundo turno, para disputar com Maluf. E 2 anos depois ganhei para a prefeita de São Paulo. Na prefeitura de São Paulo, tenho muito orgulho de ter sido prefeita, porque deixei os grandes marcos últimos dessa cidade, que foram os CELs, que são esses centros educacionais unificados, que são na periferia, grandes escolas, que o melhor não é ela ser grande, é que elas são escolas com teatro, com cinema e com esporte, para pessoas que não têm essa oportunidade. Então, são um instrumento de inclusão social. O outro grande marco foi o bilhete único, que depois até quero falar, porque pode ser feito aqui na Baixada, e que possibilitou as pessoas da minha cidade, São Paulo, pagar uma condução e usar 3 horas seguidas, e economizar o tempo e economizar também o recurso, né? Porque muda quantas vezes quiser de condução. E o Renda Mínima, que foi o precursor do Bolsa Família e que ajudou milhares de pessoas na cidade. Então, uma pessoa que focou muito no social em São Paulo, mas deixei muita obra também, umas que parecem abstratas, como o novo plano diretor da cidade de São Paulo, outra como os túneis, muito asfalto, muita coisa de obra também, terminal de ônibus, corredor de ônibus. E depois como ministra do Turismo do presidente Lula, que também me orgulhei muito de ter sido, e pude fazer um programa interessante, que foi um programa para idosos, Viaja Mais, Melhor Idade, e que contatei os hotéis de todo o Brasil interessados em fazer um preço mais baixo para o idoso. Qualquer pessoa a mais de 60 anos pudesse viajar na baixa temporada por um preço melhor, avião também com custo mais baixo e crédito consignado. Então, eu acho que tem uma marca, né, de sempre estar tentando fazer alguma coisa melhor para as pessoas. Acho que quando a gente nasce assim, Paulo, não tem jeito. É isso que eu vou fazer no Senado. Bom, o Senado, nos últimos 15, 20 anos, tem sido palco de grandes escândalos, tem assombrado a população brasileira pelas coisas assim quase inacreditáveis que têm acontecido lá. E tem muita gente até que pede a extinção do Senado, porque além dos escândalos tem aquele custo muito grande que ele representa, 10 mil funcionários, essa coisa toda. Como é que a Marta Suplicy vê esse Senado? Olha, eu concordo com você que nós estávamos acostumados a um Senado como grande fórum nacional, um lugar onde os grandes debates do Brasil aconteceram. E não foi o que nós vimos na última década. Eu imagino que eu tenho que chegar lá primeiro, Paulo. A gente não pode falar sem estar dentro da situação. E o que eu posso contribuir para criar melhores condições para o Senado voltar a ser o lugar
onde nós todos brasileiros nos orgulhávamos de poder presenciar as cenas e as discussões qualificadas. Agora, esse Senado, formando o sistema bicameral com a Câmara de Deputados, é o ideal para o Brasil? É importante a existência, a permanência, a manutenção do Senado? Ou você concorda em parte, pelo menos com aqueles que defendem, vamos tirar o Senado daí? Não, não, não. Eu defendo. Eu acho que muito importante o Senado é a representação federativa do Brasil. Eu acredito que o Senado tem funções específicas, toda a política externa brasileira é discutida no Senado. Eu acho que é uma Câmara importante e vou mantê-la se tiver minha condição. Quais são as grandes questões paulistas? Porque o senador ele representa o estado dele. São 3 senadores, cada um dos 26 estados do Distrito Federal tem 3 senadores. Quais são as grandes questões que, na visão da Marta Suplicy, o senador por São Paulo deve defender, deve levar para esse sistema bicameral? Olha, reforma política vai ser talvez a principal, e Dilma, nossa futura presidenta, está nessa direção de colocar essa e a reforma tributária como as primeiras discussões. Eu acredito que isso vai tomar bastante tempo. Também a previdenciária é outra questão, que não sei se vai ser logo, mas vai ter que ser focada nesses 4 anos da futura presidência. Mas eu tenho uma clareza a partir dos cargos que já exerci, que você vai com uma ideia e você chega lá e você vê para onde que é o caminho. A minha ideia sempre é uma só. Aliás, agora são 2, viu? Uma é o combate à pobreza. E o Senado tem condições de ajudar a diminuir a pobreza. Como eu vou ser senadora e pretendo ser senadora pelo Estado de São Paulo, eu pretendo brigar para mais recursos para o combate à pobreza no Estado de São Paulo, mas também no Brasil. Porque em 8 anos nós vamos ter condição de não ter mais pobre no Brasil, da gente ter uma grande classe média de 190 milhões de brasileiros que vão poder ter uma vida melhor, que vão poder consumir. E nós vamos ter um mercado interno muito forte. E isso, Paulo, vai fazer muito peso também no nosso papel no exterior, porque conta muito você ter um mercado interno muito forte. Hoje nós temos 190 milhões de brasileiros que, graças ao Bolsa Família, nós temos 12 milhões que estão consumindo e não consumiam antes. Não é nada, é muita coisa, porque são 12 milhões de famílias, põe que cada uma tenha 4, 5 pessoas, umzinho par de sapato, essa família comprou e não comprava antes. Então são 12 milhões de pares de sapatos a mais vendidos, que fábricas estão fabricando e gente está sendo empregada. Mas nós temos que criar empregos para desenvolvimento econômico e qualificação. E qualificação tem que ser no Brasil todo. Para dar um exemplo específico, que eu estou aqui na Baixada, nós vamos ter o pré-sal aqui, gente. Nós vamos ter que qualificar essa meninada. Eu estava agora há pouco tempo, sexta-feira, fui no Perequê, conversando com umas moças que estavam ali, uns rapazes, todos reclamando da falta do emprego. É interessante, porque o Lula criou 14 milhões de empregos assinados, mas nós temos que qualificar. E eu fui ministra do Turismo. Eu sei que aqui é uma região que tem que qualificar muito e tem que pôr investimento na recuperação de hotel, de pousada, porque nós vamos ter a Copa, depois nós vamos ter em seguida a Olimpíada. Nós estamos atrasados, tem que pôr dinheiro nisso. E aí eu sei como fazer. E sendo senadora, sei o caminho para ajudar. Eu vou fazer